Olá meus irmãos de fé, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube, Nossa Umbanda. Meu nome é Alex Costa, como vocês já me conhecem, sou apresentador aqui do canal Nossa Umbanda. Espero que vocês gostem do nosso canal e dos vídeos que estamos trazendo para vocês aqui aos poucos. Esse ano aqui eu não vou deixar de fazer vídeo, prometo. Porém, a gente vai colocando aos pouquinhos para que a gente possa ir compreendendo e sem exagero, sem perder o foco. O nosso capítulo de hoje, o nosso título de hoje será Sincretismo Religioso na Umbanda. Vamos lá! Bom, hoje eu tenho um tema um pouco mais complexo para se falar, sincretismo religioso. Porém, eu não vou me estender tanto. Mas antes de falar sobre o vídeo, já deixe o seu like aqui, compartilhe com seus amigos, assine sinaliza ali o sininho que tem aí embaixo e, é claro, se inscreva no nosso canal caso você não esteja inscrito. Ah, você já está inscrito? Minha gratidão imensa. Vocês não sabem a importância que isso tem para o nosso canal, porque ele cresce, chega às pessoas, as pessoas gostam e aí a gente vai espalhando essas mensagens que a gente vem trazendo para vocês. Hoje falar de sincretismo religioso, vou tentar ser mais breve possível, tá? E também não deixar tão complexo o tema. Sincretismo religioso, ele já diz, ele é a união de uma ou duas religiões, né, que tem algum conceito, alguma ideia, alguma filosofia, e aí algumas pessoas pegam essas ideias de alguma religião, depois pega de outra religião, aí vai pegando o fundamento, a ideia, a doutrina e forma uma nova religião. Tá, ok? Todas as religiões praticamente vieram do sincretismo, porque nem todas nasceram do nada. Tá? Algumas religiões, algumas não, quase todas, elas foram pegando algumas doutrinas, alguns fundamentos, algumas ideias de outras religiões e formaram uma nova religião. E ela só se forma uma religião a partir do momento em que outras pessoas juntas dividem esse conceito, essas mesmas ideias e ali fazem o culto, a reunião ou a sessão juntos. Elas estão ali criando uma nova religião. A Umbanda, ela é uma religião brasileira com fundamentos próprios e fundamentos básicos, assim, os fundamentos que a gente vai ver em todos os terreiros, né? E o sincretismo é um fundamento que não tem como tirá-lo. Tá? Ao momento em que você vai num terreiro para o outro, você vê grandes diferenças. Eu tenho irmão de terreiro, de Umbanda, que no seu altar só tem imagens de orixás. E no nosso altar, como vocês podem perceber, o nosso altar é composto de imagens de santos católicos. Isso não faz do meu terreiro melhor ou pior que desse meu irmão. Então é muito importante que compreenda que o sincretismo ele é algo individual. Vamos falar do altar, por exemplo. O altar, ele é composto com as características e a vivência que o dirigente daquela casa teve na sua infância, na sua juventude, com o seu estudo, com seus ancestrais. Então, muitas casas que têm ali as imagens dos orixás, né, não tem santos católicos, provavelmente este pai de santo, esse dirigente, veio muito da raiz de culto de candomblé, ou ele tem uma afinidade mais com os orixás, né? E não tem esse sincretismo com os santos católicos, ele prefere deixar de lado, isso não tem problema. Enquanto em outras casas, como na nossa casa, a gente tem uma base muito forte, porque eu vim do catolicismo e passei a ser umbandista depois de um certo tempo. Então eu tenho uma certa afinidade com os santos católicos, ou alguns dos santos católicos, então eu faço o sincretismo porque isso me faz bem, desperta a minha fé, desperta a minha religiosidade e me ajuda nessa jornada. Então não é uma questão obrigatória, não é uma questão de impor o que é certo ou o que é errado. É uma questão de se fazer e ali abrir o portal espiritual devido à fé da pessoa, daquele dirigente, daqueles que estão juntos ali, trabalhando na mesma casa, no mesmo ritual, despertar isso e fazer com que este portal possa favorecer o bem ao próximo. Então, existe esse sincretismo, é fato, tá? A própria tenda Nossa Senhora da Piedade, se vocês forem buscar um pouco mais desse estudo, vão perceber que também tem uma base muito das imagens em santos católicos. Até Zélio Ferreira de Moraes fundou, das 7 tendas que ele fundou, 6 eram com nomes de santos católicos.
Uma era só com o nome de Oxalá. Interessante isso. Então, não que seja uma regra, mas esse fato nos faz pensar que não é uma coisa obrigatoriedade, não é uma coisa obrigada a se fazer e também não é uma coisa a se criticar, a criticar quem faça. É importante fazer com que o sincretismo, ele é somente uma união ou uma junção de vários elementos ou doutrinas, ou fé, ou crenças que as pessoas juntam, unem e fazem uma nova religião. Umbanda, ela tem várias vertentes, várias formas de se praticar Umbanda, e todas elas trazem o sincretismo religioso. Aí nós saímos um pouquinho fora do altar e vamos falar de alguns rituais de Umbanda que praticamente nós vamos ver em outras religiões, como a defumação, a queima de ervas. Não é a prática própria da religião de Umbanda. Nós vamos ver isso em outras religiões também. A própria Igreja Católica não faz defumação? Não se utiliza o turíbulo para defumar? Ora, o incenso não é de outra religião? A vela, por exemplo, quando a gente acende uma vela, ativa uma vela, não é de outras religiões também? O ato de bater cabeça, você não vai ver isso em outras religiões, como o budismo, como até o padre bate cabeça lá no seu altar. O altar de Umbanda, ele é Umbanda? Não, é um sincretismo, porque o altar ele é praticamente católico. Ele pode ter imagens de orixás, mas o altar, quando a gente vai na igreja, a gente vê um altar. Ele vem antes da Umbanda, vem antes até do Candomblé vir para o Brasil. Então, existem várias formas. Quando você traz o ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo, quando você pratica a mediunidade, a incorporação, a psicofonia, psicografia, isso é sincretismo. Você traz do Espiritismo esse estudo e põe em prática. Quando você vai num terreiro de Umbanda, você vai ver sincretismo. Porém, é interessante que você aprenda que nem tudo que está sendo praticado ali é imposto, é a forma individual daquele terreiro trabalhar. E é interessante você mostrar respeito, buscar entender. E aí quando você vai num outro terreiro, você sabendo que ali também tem um outro sincretismo, que é diferente, mas que digamos assim, ele tem um foco de trabalhar para o bem das pessoas. Afinal de contas, religião é religar a Deus, ao sagrado, à divindade, através de várias formas. Você pode ser que você ative isso pelo elemento fogo, pelo banho, pela erva, pela conexão, pela concentração, pelo passe, não importa, tudo tem uma forma de trabalho para te ajudar. Não que isso seja o único caminho. A religião não é o único caminho para se ligar a Deus. A religião é um caminho para aqueles que ainda precisam despertar fé, despertar o sentido para a sua vida. Ela busca a religião. Algumas pessoas não têm sentido para as suas vidas, não conseguem encontrar saída, um sentido para alguma coisa que esteja acontecendo, então elas vão buscar a religião. E na Umbanda é uma religião, a Umbanda pratica a caridade, pratica o bem dentro do sincretismo próprio daquela casa. O sincretismo é simplesmente a união de várias religiões, 1, 2, 3, 4, 5, 7, não importa. Quando você vai no terreiro de Umbanda, você vai ver isso muito bem claro. O importante saber é que não há motivo para criticar se aquela casa pratica um xamânico, se aquela prática daquela casa seja mais católica, mais espírita, mais candomblé, não importa. Afinal de contas, a Umbanda ela tem um fundamento muito forte desde o momento em que ela foi anunciada em 1908 pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas e organizada aqui no plano terreno pelo pai Zélio Fernando de Moraes. A gente vê ali um sincretismo muito forte da Igreja Católica, que o Zélio ele era católico, então ele traz muito esse conceito dos santos, e também nós vemos através do pai Antônio o conceito do orixá, que vem do candomblé. Nós também temos a prática da mediunidade, então é muito forte você ver isso, o espiritismo, o catolicismo e o culto de candomblé nos terreiros de Umbanda. Não os três juntos, mas às vezes mais católico, mais espírita, mais candomblé, ou às vezes mais equilibrado.
Não importa. O importa é que você vai ver muito forte isso. Em outras casas você vai ver que vai se estendendo. Depois, com o passar dos anos, a própria religião de Umbanda ela foi se estendendo, ela foi buscando isso no esoterismo, no xamanismo, umbandaime, e assim vai indo. Todas essas características chamadas sincretismo faz com que aquela própria pessoa que dirige aquela casa encontre um sentido para a prática da religião daquela forma. E ela encontrou e ela consegue chegar no seu objetivo desta forma. E isso é importante. Para aqueles que estão ali naquele terreiro, que têm afinidade com aqueles ritos, isto é importante. O importante é você compreender, respeitar e não jamais falar que o sincretismo religioso deveria ser abolido. Não, não é. A própria candomblé, tem terreiro de candomblé que tem santos católicos. E aí vai falar o quê? Vai dizer que aquele pai de santo ele é fajuto porque acredita no santo católico? Ele despertou a fé dele, é da forma que ele acredita. Logicamente que existe uma história, algo que podemos estender um pouquinho mais, né, que o culto de candomblé, a partir do momento em que ele deixa na época da colonização do Brasil, em que os negros eram obrigados a cultuar os santos católicos porque eles eram proibidos de praticar a sua fé nos orixás, então eles cultuavam os santos católicos e sincretizavam ali os santos aos orixás para que pudessem mesclar ou enganar os senhores de engenho, ali cultuando São Jorge, mas na verdade estavam louvando Ogum. Depois que receberam toda a liberdade de crença religiosa, eles não haviam mais a necessidade de cultuar São Jorge. Por isso que o candomblé, muitas vezes, hoje, você não vê esse sincretismo dos santos católicos, mas tem, algumas casas têm. Mas isso, eles se sentem livres para praticar a religião da forma que eles acham melhor. Sem o sincretismo ou com o sincretismo, isso não importa. Mas, por exemplo, hoje nós estamos no ano 2020 e algumas pessoas ainda querem impor a verdade, sendo que dentro do seu próprio terreiro existe o sincretismo. Quer dizer que o sincretismo em outra casa não pode, mas na casa dela pode. É engraçado isso, né? Para pensar, vamos refletir que o sincretismo religioso existe, é fato, e deve ser respeitado para cada casa, cada terreiro, cada religião, qualquer que seja, até o próprio catolicismo, o espiritismo, até próprio o candomblé, todos devemos respeitar a todas as práticas religiosas, desde que desperte a fé, o amor, a caridade e a ligação com o nosso sagrado, nosso Pai Olorum, sempre. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Desculpe a forma mais rápida de se falar, porque para o vídeo não ficar muito longo, e eu com certeza vou trazer vários vídeos falando sobre esse tema também novamente, tá bom? Bom, gostou? Deixa o like, compartilhe, se inscreva no nosso canal e seja bem-vindo ao nosso canal Nossa Umbanda. Não é a sua Umbanda, não é a minha Umbanda, mas sim a nossa Umbanda. Fique com Deus, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Até lá!